Oi, abençoado, tudo bem? Sou o diácono Décio Góes e quero bater um papo com você de forma rápida, breve, sobre os sacramentos. Sacramento, ele é um sinal. Um sinal do quê? É um sinal visível de algo que acontece de forma invisível. Você está entendendo? Por exemplo, você está andando de carro, lá na frente você vê fumaça. Opa, é fogo. Mas eu não vejo fogo. Mas eu vejo a fumaça, que é um sinal do fogo. E assim são os sacramentos. Os sacramentos são sinais que eu posso enxergar de algo que existe, de algo que está acontecendo, que eu não posso enxergar. Mas pelo sinal eu sei que está ali. É a mesma coisa que o trânsito. O que seria do nosso trânsito se não fossem os sinais? As placas, as pinturas na pista, o semáforo, eles estão o que ali? Para nos ajudar a andarmos de carro, de moto, no trânsito com segurança e não termos dificuldade, não é mesmo? Mas veja, sacramentos é um sinal então de Deus, é um sinal sagrado. Os sacramentos, eles se dividem em três partes: de iniciação cristã, sacramentos de cura e sacramentos de serviço. Vamos começar? Primeiro, batismo. Criança nasceu, costume batizar. Batismo é uma marca, como no Antigo Testamento o povo de Israel fazia a circuncisão, que era um sinal deles, nós cristãos católicos adotamos o batismo. O batismo então é uma marca. O batismo, ele é a entrada oficial de mais uma pessoa no rebanho cristão, no rebanho católico. E por isso é algo tão importante que a criança ela tem um padrinho, uma madrinha, alguém que está junto, alguém que é benquisto pela família, que vai estar ali porque der e vier, por momentos bons e difíceis, e vai procurar ser um exemplo, um modelo para aquela criança poder se espelhar e crescer. O batismo tem dois pontos importantes: a matéria e a fórmula. A matéria é a água, não é verdade? Não é com água que o padre ou o diácono despejam sobre a cabeça da criança, e aqui cabe um detalhe. O batizado ele pode acontecer tanto a criança mergulhada na água, como jogar água sobre a criança. E você percebeu o nome de quem a criança é batizada? No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Evangelho de Mateus, Jesus fala: ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo sacramento, ainda de iniciação cristã, o sacramento do crisma. A gente costuma dizer que o crisma é o sacramento da maioridade, da maturidade. Por quê? Ali a criança já é ela que decide: eu quero seguir essa fé que meus pais me ensinaram. E é das mãos do bispo que a criança recebe então a unção com o óleo do crisma. E veja, ungir com óleo é algo tão importante que desde o Antigo Testamento somente duas pessoas eram ungidas com óleo: o rei, quando estava assumindo o trono, e também o soldado, quando ia para a batalha. O crisma é quando eu recebo a força do Espírito Santo. Por quê? Para me ajudar. Porque o crisma a gente recebe entre 13, 15, 16 anos. Justamente naquela época onde a pessoa, onde o adolescente está ainda confuso. Não é nem criança mais, mas também ainda não é adulto. E precisa da graça de Deus para poder entender o caminho que precisa seguir. Eucaristia é receber o corpo de Cristo. Eucaristia lembra alimento. Quem de nós vive se não se alimentar? Alimentamos o nosso corpo físico, mas também
precisamos alimentar a nossa alma e a Eucaristia. E o que é a Eucaristia? Vai dizer Jesus no Evangelho de João: eu dou o meu corpo, a minha carne como comida, o meu sangue como bebida. E quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não fará experiência da vida eterna. Batismo, crisma e Eucaristia, os sacramentos da iniciação cristã. Mas temos também 2 sacramentos que são o sacramento de cura. Primeiro, reconciliação ou penitência ou confissão. Ah, mas diácono, eu me confesso direto com Deus. É você. Aí é uma responsabilidade sua. Mas a fé, não só a fé católica, mas a fé cristã, embasada no final do Evangelho de João, João capítulo 20, Jesus reúne os apóstolos, que seriam os bispos, os padres, o clero, e fala: os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Os que vocês não perdoarem não serão perdoados. O sacramento da confissão, da reconciliação ou da penitência foi instituído, foi criado por Jesus. Porque até mesmo o fato de eu ir até o padre, e somente o padre católico tem autoridade para nos dar absolvição. Não é perdão. O padre não perdoa ninguém. Quem perdoa é Deus. O padre, em nome de Deus, ele dá a absolvição. Ele nos absolve do pecado que eu confesso a ele arrependido. Não adianta eu me confessar só porque está todo mundo confessando, mas dentro de mim eu ainda não me arrependi daquele pecado. Então, por padre, até pode parecer, mas Deus sabe que não. Então, por isso, procuremos o sacerdote para fazer uma boa confissão. Por quê? O pecado é como que uma sujeira. E o nosso coração não foi feito por Deus para ser uma lata de lixo. Tem muita gente que nunca se confessou e vive errante. Faça a experiência de fazer uma confissão, uma boa confissão, para você ver se você não vai sair lá da confissão, do confessionário, leve. Para você fazer a experiência de como a tua vida vai ser diferente. E o segundo sacramento de cura é a unção dos enfermos. Antigamente a igreja chamava de sacramento da extrema unção. Só era dado realmente quando o caboclo estava lá quase para bater as botas. E a igreja entende que não é isso. O sacramento da unção dos enfermos é para toda pessoa que está doente. Doente do corpo, doente da alma. O padre, e somente o padre pode dar a unção dos enfermos, ele dá a unção, o sacramento, para que nós tenhamos o quê? Força para passar aquele momento difícil da enfermidade. Você, cada vez que você for fazer uma cirurgia, você pode procurar o teu padre e pedir o sacramento da unção dos enfermos. Você, que já tem mais de 60, 65 anos, você também pode procurar o seu sacerdote na sua paróquia e pedir o sacramento da unção dos enfermos. E temos também 2 sacramentos de serviço. Primeiro, o sacramento do matrimônio. É da família que brota tudo, não é mesmo? E a família começa onde? Não quando nascem os filhos, mas quando o casal se une. E veja, o direito canônico vai dizer o que é o sacramento do matrimônio. Matrimônio é um consórcio, é uma união para toda a vida entre quem? Um homem e uma mulher. E esta união, ela tem 3 finalidades. O bem dos cônjuges. Ninguém casa para ser infeliz. A criação dos filhos. A criação da prole. Para existir matrimônio, o casal tem que ter desejo de ter filhos. Mas não só ter, criar os filhos. A terceira finalidade do matrimônio é a educação dos filhos. Não adianta só fazer e jogar no mundo, né? O casal tem que ter responsabilidade. Por quê?
porque não são mais duas, mas uma só carne. Deixará cada um seus pais, suas famílias, para serem uma só carne, para iniciarem uma nova família. E o sétimo sacramento é o sacramento da ordem. E recebe o sacramento da ordem o diácono, o padre e o bispo. 3 graus diferentes. O diácono permanente na Igreja Católica, ele é casado. Mas, tirando atender confissão e rezar missa, o restante, ele faz tudo aquilo que um padre faz. O diácono permanente está aí para servir, não só o altar na celebração, mas também para visitar os enfermos e também para ajudar nas exéquias, nos velórios. O sacerdote, um homem tirado do meio do povo, nasceu de uma família. Um homem e uma mulher teve que contrair matrimônio para que dessa união pudesse surgir um padre. E o padre, ele, além de fazer tudo o que um diácono permanente faz, ele também reza a missa, ele consagra o corpo e o sangue de Jesus. E só o padre tem essa autoridade na terra de nos dar o corpo e o sangue de Jesus na Eucaristia. E além disso, o padre pode nos dar a graça de atender a nossa confissão. E o terceiro degrau, o terceiro grau do sacramento da ordem é o bispo. Cada diocese no mundo tem um bispo. Alguns bispos podem ser nomeados cardeais. E é deste pequeno grupo de cardeais que é eleito um papa. Então, rapidinho a gente aprendeu sobre os 7 sacramentos: batismo, Eucaristia, crisma, penitência, matrimônio, ordem e unção dos enfermos. Deus te abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito